Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Rocha, eu sou Head Growth aqui da RD Station e eu estou passando aqui para contar um pouco sobre a importância de você ter pensamento estruturado para suas análises de marketing e vendas. Esse é um dos tópicos que a gente fala no nosso novo curso de análise de dados para marketing e vendas, que vai ser lançado hoje na RD University. E por que isso é importante? A verdade é que a gente tem cada vez mais dados, né, no mundo digital. A gente fala que dados é cada vez mais importante, que é o novo óleo, novo petróleo, mas de nada adianta se a gente não souber o que fazer com eles. E a verdade é que com cada vez mais informações, cada vez mais dados que a gente tem, a gente não sabe, a gente acaba ficando perdido do que fazer com eles, de como estruturar eles para que você tire a melhor informação e consiga guiar, encontrar as principais alavancas e seguir nesse caminho. Né? E aqui a gente vai estar falando um pouquinho do processo. Qual que é o processo para você conseguir ter essa análise bem feita, né? Não ficar perdido nesse oceano de dados. Então, o que é muito comum no dia a dia das empresas? Basicamente, quando a gente olha nesse ponto, é que muitas vezes eu quero ouvir aqui no chat também, você possivelmente consegue responder o que, né? Então, o que ou qual, né? Quando a pergunta é isso. Então, o que teve, qual foi o resultado da geração de leads, quantas vendas foram geradas, qual foi o número de MQL. Mas quando começa a evoluir essas perguntas, então, por que a gente cresceu 10%? Por que aumentou o número de orgânico, do canal orgânico? E por que, enfim, ficou mais barato o custo de aquisição via mídia paga? Isso, para que você começar a conseguir responder o porquê, você tem algumas etapas, né? Então, basicamente você precisa coletar as informações, você precisa entender os fatos, o que está acontecendo, juntar a sua experiência e conhecimento, então não só os dados, né, mas também a sua experiência e conhecimento que você tem, para uma tomada de decisão. E tudo isso tem que ser feito por curto espaço de tempo, você como tomador de decisão, certo? E daí, o que acontece quando você não consegue fazer isso? Muitas vezes as análises vão ser feitas em caráter de urgência e, enfim, estressa todo mundo ali para conseguir fazer a análise, ou você vai acabar fazendo uma análise superficial, ou você não vai ter a resposta e vai acreditar cada vez mais no seu instinto do que necessariamente no que o dado está te falando. Então, ao invés de você só tomar decisões baseadas em feeling, você pode estruturar essa análise, aproveitar melhor dos dados para conseguir aproveitar e solucionar melhor o seu problema. Porque a boa da verdade é que a maioria dos dados que você tem, ela não vai ser útil para uma análise específica, ela não vai ser útil para essa análise, ela talvez possa ser útil para uma outra análise. Você vai precisar de um pequeno percentual de todos os dados que você tem para fazer essa análise. Então, como que você pode estar fazendo isso? E aqui eu vou estar passando por 5 passos para você estar fazendo uma boa análise. Então, o primeiro ponto, quando você está fazendo uma análise, é estruturando bem o problema. Pode parecer bobo, mas a verdade é que muitas vezes as pessoas fazem análise, vai cavucando a análise ali, o número, e não sabe o por que ela quer esse número. Ou, beleza, eu descobri que uma determinada informação, mas o que eu faço com isso? Por que eu quero isso? Qual é a tomada de decisão que eu vou fazer a partir desse ponto? E as pessoas não sabem. Então, o primeiro ponto é estrutura o problema, entenda o problema, o que você quer resolver e com isso tenha clareza sobre onde tem os dados, quais são os dados qualitativos, quantitativos que você pode estar buscando e quais são as hipóteses que você tem em cima, que é justamente o segundo passo, que é construindo a sua árvore de dedução. Então, se você tem uma hipótese, o que são as principais causas e fatores que podem estar acompanhando dessa hipótese? Então, acho que a árvore de dedução mais fácil que eu posso estar ilustrando aqui para vocês nesse espaço é se o nosso lucro cresceu em 10%, o que pode ter causado esse crescimento do lucro? Ou um aumento de receita ou uma redução de custo. O custo ele é uma função que é variável do volume de venda e do custo de produção unitário. Então, quando eu vou quebrando essa árvore nas principais ramificações, a gente começa a entender quais são os fatores que fizeram a chegar num resultado final, né?
Isso para todo tipo de problema, tá? Então, se fosse o MQL, se for uma questão da mídia paga, você consegue entender ali em cima o principal fator, qual que é o principal problema, qual que é a sua principal hipótese e quais são as sub-hipóteses que podem estar influenciando nesse seu principal ponto. Num terceiro ponto, você começa a priorizar aquilo, ou a hipótese que você acha que é mais plausível, ou quando você está pensando em hipótese de solução já, então quais são as possíveis soluções que são, talvez numa priorização entre impacto e esforço, aquilo que tem um maior potencial. Então, dentro dessa problemática que eu tenho, dessa árvore construída, quais são deixa eu priorizar aqui e eu ver por onde que eu ataco primeiro, onde que eu entendo quais são as principais fontes. Isso é super importante para você gastar tempo naquilo que é mais possível, né? E não percorrer a árvore inteira. Imagina que você tem um problema de vendas e você tenha que analisar todos os seus canais, todas as suas fontes, as suas ferramentas de marketing, o seu CRM. Se você for ter que analisar todos os pontos para todos os problemas, você não vai ter tempo suficiente para ter uma resposta. E você, como tomador de decisão, você precisa ter uma resposta rápida e fácil. Então, você priorizar vai ser super importante para concentrar nos principais dados que você deve buscar e também naquilo que é mais possível que esteja acontecendo. O quarto passo é realizando as análises. Uma vez que você entende qual que é as principais hipóteses que você está atacando em cima de um determinado problema e tenha clareza sobre qual é esse problema, e acho que um ponto importante é que esse problema ele tem que ser claro tanto para você quanto para os seus pares ou para o seu chefe. Isso deve ser super importante para o seu gestor, sua gestora, isso deve ser super importante para que todo mundo esteja falando sobre o mesmo problema. Uma vez que você realiza essas análises, você consegue fazer essas análises muito mais rápidas, porque você entendeu quais são os problemas, quais são os dados que você precisa, seja quali, seja quanti, e quais são as suas fontes de informação. Realizou essas análises, entendeu quais são os fatores, entendeu quais são as respostas? Tão importante quanto fazer a análise é você apresentar essas informações. Então, o que a gente chama de data visualization, né? A visualização de dados não pode ser uma coisa que é totalmente ignorada. E muitas vezes a gente faz um mega esforço para fazer uma tabela, né, para tentar mostrar isso, só que se você não apresenta a história de uma forma bem feita, de uma forma organizada, que os dados estejam claros, isso vai trazer insegurança para os pares, né, para os stakeholders, no que o resultado está fazendo sentido ou não. Então, esses 5 passos é super importante. Esse quinto é tão importante quanto realizar análise. Não realizar análise, ser analítico, não é só pegar e saber mexer em Excel, né? Pelo contrário, é você ter um pensamento estruturado, você conseguir organizar as informações, usar os dados a seu favor para tomada de decisão e apresentar também qual é o racional, qual é a história por trás disso, por que você está sugerindo uma determinada decisão com base nos dados. E daí a apresentação, a visualização desse dado vai ser tão importante quanto. Thiago, e se os resultados não vão bem, o que faz? Então, isso que é importante, você começar, o resultado não for bem, teve uma queda, você começar a olhar de uma forma holística, né? Uma forma do resultado da empresa como um todo, e não só, então é uma questão de mídia paga, é uma questão do canal de e-mail. Não, vamos quebrar e entender quais são os principais fatores para você saber onde que você prioriza esses esforços. Tudo isso que eu estou falando para você, isso foi só uma pincelada de todo um módulo, todo um capítulo que a gente tem no novo curso da RD University sobre análise de dados para marketing e vendas, que a gente está lançando hoje aqui no Marketing Day. Lá vai ter vários outros professores, vários módulos super legais que a gente está trabalhando nessa temática de análise de dados, e eu convido vocês para estar participando desse curso também.